Olá, internauta ligado aqui na TV O Tempo. Antônio Augusto Júnior Anastasia nasceu em 1961, é ex-governador de Minas Gerais, foi também vice-governador do Estado, secretário de Estado e secretário executivo nos Ministérios do Trabalho e da Justiça. Em 2014, assumiu um novo desafio, o desafio de se candidatar ao Senado pelo PSDB, e é com ele que a gente conversa hoje. Olá, muito bem-vindo, caro candidato. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui mais uma vez na TV Tempo. O prazer é nosso de recebê-lo. Bom, começando pelas propostas do senhor, candidato, em linhas gerais, quais são as suas principais propostas caso seja eleito ao Senado? Bem, em primeiro lugar, nós temos de lembrar qual é o papel do Senado. O Senado tem um duplo papel. Fundamentalmente, o Senado, como também a Câmara dos Deputados e as casas estaduais, legislam, então criar as leis. E, num segundo momento, fiscalizar a aplicação das leis e também, é claro, a atuação do Poder Executivo. No caso da aplicação das leis, da elaboração das normas, eu também, como professor da Faculdade de Direito da nossa universidade, tenho a experiência e o conhecimento necessário, me parece, para contribuir nesse debate. E por isso mesmo teria uma bandeira principal. E essa bandeira principal, que tenho falado já de maneira muito exaustiva até, é o tema da federação. Por que motivo? A minha experiência ao longo dos últimos anos do governo de Minas, nos últimos 12 anos como secretário, vice-governador e governador, me mostrou que a Federação Brasileira está debilitada. Aliás, esse registro não é só meu. Recentemente, os 27 governadores, nós estivemos em Brasília, no Congresso Nacional, apresentando uma pauta para o fortalecimento da Federação Brasileira, de modo a nós concedermos mais autonomia e mais recursos aos estados e aos municípios. E por que é importante ter mais autonomia e recursos nas demais esferas da Federação, que não a União, que hoje detém cerca de 70% de tudo que se arrecada no Brasil? Exatamente pelo fato de que quanto mais nós descentralizarmos, mais rápido nós teremos a solução dos problemas, porque nós vamos levar a solução dos problemas para perto de onde o problema está. Então, o conserto de estradas, a melhoria de instalações de saúde e educação podem ser feitos de modo muito mais eficiente em razão da descentralização do que concentrando tudo em Brasília. O que eu digo não é nenhuma novidade, basta olhar o que ocorre nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Índia, que são grandes países e também são federação e que, é claro, tem um modelo melhor que o nosso. Agora, por outro lado, isso não tiraria um pouco o controle dessas obras quando isso, de repente, chegar na ponta, lá na prefeitura pequena, que às vezes não tem uma estrutura muito adequada para tocar essas obras? Como é que deveria ser feito esse controle, então? O controle continua existindo. O que nós temos que tomar cuidado também no Brasil é que o controle assume um papel que é fundamental, mas tão grande, que passa a ser mais importante que o resultado. Nós temos que ter o equilíbrio. Diziam os romanos, e eu gosto muito da expressão, in medius virtus. A virtude está no meio, no equilíbrio. Então nós temos de ter, é claro, o controle, que é fundamental para a correção e a boa aplicação dos recursos públicos, mas também temos de ter foco na eficiência, no resultado, porque do contrário nós vamos ter só um Estado que é voltado para a burocracia e não haverá nenhum resultado concreto a favor do cidadão. Então, evidentemente, no momento que nós descentralizarmos os recursos, os órgãos de controle dos recursos que são federais e estaduais vão acompanhar essas despesas no município. Você acha que vai ser fácil conseguir lidar com essa situação espinhosa no atual cenário legislativo que a gente tem? Eu acho que sim. Por que motivo? É um sentimento tão grande hoje no Brasil que as coisas não funcionam. As manifestações do ano passado são uma grande comprovação disso. Os serviços públicos no Brasil estão hoje num quadro muito pior do que poderiam estar. Até porque nós temos alguns setores que funcionam bem, o que demonstra que nós temos a capacidade técnica, o capital humano, o conhecimento e a vontade de fazer bons resultados. Mas para isso nós temos que fazer uma profunda reforma do Estado. E essa reforma dos serviços públicos pressupõe descentralização. Porque num país do tamanho do Brasil, com tantas diversidades, com tantas características e com problemas de dimensão do Brasil, é impossível concentrarmos tudo. Então, no Senado, essa bandeira do fortalecimento da federação será a minha principal bandeira. É claro que com vários desdobramentos. E eu cito, se me permite, por exemplo, o tema da segurança pública, que hoje é um dos temas mais importantes no Brasil. O senhor falou em reformas e aí vem à minha cabeça dois assuntos que são recorrência na campanha política, que são recorrentes na campanha política: reforma tributária e a reforma política. Muitos governos tentaram, isso vem desde o governo Fernando Henrique, mas não conseguiram efetivamente fazer uma reforma política, uma reforma tributária, e principalmente a tributária, porque os tributos sufocam qualquer cidadão no Brasil hoje. É uma das bandeiras, e como viabilizar isso, senador?
Bem, em primeiro lugar, nós teremos, no caso da reforma política, ela é até chamada como a mãe de todas as reformas, porque nós percebemos um quadro político hoje no Brasil que precisa de ser modificado. Um número muito grande de partidos, uma legislação eleitoral muito confusa, uma falta de reconhecimento das pessoas nos partidos, diria até de uma certa falta de legitimidade, que aliás é reconhecido por todos os cientistas políticos, pelos próprios políticos e pelas pessoas. Houve um grande esforço no passado da cláusula de barreira, muito importante e que foi aprovada e que é aprovada em vários países do mundo. Ela foi aprovada no Congresso, mas foi derrubada no Supremo Tribunal Federal. É um tema que certamente voltará a ser discutido na próxima legislatura do Congresso Nacional e eu gostaria de participar disso, porque o fortalecimento dos partidos significa certamente uma melhoria da administração pública, que daria melhores condições de governabilidade ao Poder Executivo. Por outro lado, a reforma tributária, essa é imprescindível. Nós não podemos falar em federação, em descentralização de serviços públicos, se mantivermos o quadro atual com excessiva concentração de recursos na esfera federal e, pior, a existência de uma malfadada figura, até sinistra, que é a guerra fiscal. Em Minas se prejudica muito pela guerra fiscal por não termos portos e sermos um estado mediterrâneo, cercado de vários outros. Recentemente, o estado de São Paulo, inclusive, entrou no Supremo contra medidas protetivas de Minas Gerais. Isso acaba criando um desequilíbrio na federação. A guerra fiscal é intolerável. Mas veja, Rodrigo, nos últimos meses do ano passado, houve um grande esforço dos secretários de Estado da Fazenda, de todos os estados, os 27, independentes de partidos dos seus governadores, para elaborar uma proposta de reforma tributária, claro, com a participação do governo federal. Depois de muitas tratativas, foi feito um texto. Eu, pessoalmente, várias vezes na imprensa, como governador de Minas Gerais, manifestei o apoio ao texto que foi encampado pelo ministro Guido Mantega. E o ministro Guido Mantega levou o texto, portanto, ao Congresso Nacional e foi apresentado. Lamentavelmente, o texto não andou. Faltou a liderança do governo federal para pautar a votação e a discussão desse assunto. Nós precisamos ter um fim à guerra fiscal e, é claro, a reforma tributária, que deve se pautar por uma palavra que é a mais singela de todas: simplicidade. Tá certo. Em relação à educação, muita gente, muitos especialistas até defendem que o país passe a aplicar 10% do seu PIB, especificamente na educação. O senhor defende essa bandeira? Como é que o senhor analisa isso? Já foi aprovado, já é lei, no Plano Nacional de Só que Educação. até hoje isso não entrou em vigor efetivamente. A lei é recente. Né? Exato. A lei desse ano foi aprovado o Plano Nacional de Educação, que prevê de modo paulatino o aumento dos gastos da educação. É fundamental. Nós sabemos que a educação é o investimento mais importante que existe, porque ele visualiza o futuro. Se nós percebemos por que a Coreia do Sul avançou tanto, por que o Japão se recuperou da guerra, por que Singapura é hoje a potência que é, apesar das dimensões territoriais tão distintas, não há dúvida que é um investimento na boa administração, mas fundamentalmente na educação. Agora, para termos educação, nós temos que ter recursos, porque precisamos remunerar bem os professores, criar condições nas escolas, mas precisamos ter também um elemento que aí independe da questão de recursos, mas que é muito importante, que é a participação da família. Nós não temos no Brasil ainda, de maneira como existe no Oriente, tão arraigada, uma participação da família mais intensa na vida escolar. Então é muito importante estimular, e temos tentado isso, para mostrar às famílias como é relevante a sua participação. Isso já começou a reverter, felizmente, e nós observamos hoje, nos vários programas e projetos que temos, não só em Minas, mas em todo o Brasil, que as famílias percebem que a educação é um investimento nos seus filhos. E é claro que é responsabilidade do poder público dar os meios necessários para a educação de qualidade. A educação que antigamente era uma educação elitista, era destinada a poucas pessoas, ela hoje, felizmente, está universalizada. Nós praticamente não temos mais problema de vagas, mas nós temos problema de qualidade, de evasão escolar, e isso tem que ser revertido, melhorando as condições das escolas. Candidato, muita gente critica as casas legislativas do Brasil, seja pela morosidade, seja até pelas questões de negociações que envolvem essas casas legislativas, a submissão, às vezes, ao Poder Executivo. A pergunta que eu faço é a seguinte: como mudar essa realidade e o que o senhor pretende fazer, se eleito for, para mudar um pouco essa opinião que as pessoas têm a respeito das casas legislativas? Tem muita gente, inclusive, que considera o Senado algo meio desnecessário na democracia. Bem, essa sensação que você diz é verdadeira, mas é uma pena. Por que motivo? Primeiro, que a democracia depende fundamentalmente do poder legislativo. Mas no caso brasileiro, ao longo das últimas décadas,
houve uma agudização do poder executivo. O poder executivo ficou hiper exagerado. Então, ele passou a legislar através das medidas provisórias. É até engraçado, porque dizem que o Brasil é um país onde o poder executivo legisla. O poder judiciário, que deveria julgar, administra, porque muitas vezes supre a vontade do executivo. E o poder legislativo julga no momento daqueles casos mais rumorosos de CPIs ou de impeachments, etc. Mas isso está errado, não é? As funções primordiais foram concebidas lá atrás por Montesquieu, na França, no século XVIII, e são fundamentais até hoje, o equilíbrio dos poderes, um poder segurando o outro. Então, a carga legislativa é muito importante. Agora, cabe aos membros dos parlamentos, pela sua conduta, pelo seu desempenho, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, dar o bom exemplo, apresentando os projetos de lei. E, evidentemente, é claro, que o Executivo permita que o Poder Legislativo funcione em boa harmonia. Então, isso é muito importante. O Senado, só completando a indagação, ele tem dupla origem. O Senado tradicional, que vem de Roma, é o Senado considerado como um local de pessoas mais experientes e preparadas, que tem ali como uma espécie de, como se dizia em Roma antiga, os pais da pátria, para darem conselhos. Com o passar dos anos, é claro que essa ideia desapareceu e foi substituído pelo modelo norte-americano, onde o Senado representa os estados, para compensar a população maior de estados que tem bancadas maiores na Câmara dos Deputados. Então, é um equilíbrio entre os estados e as populações dos estados mais populosos. Agora, a questão é a seguinte: o senhor é reconhecido como um grande técnico de administração pública, foi governador do estado, quer dizer, ocupou cargos executivos, tem uma experiência muito grande nos cargos executivos. O senhor tem um perfil que todo mundo que acompanhou o senhor ao longo dos anos reconhece como um perfil muito prático. A pergunta é a seguinte: o senhor vai ter paciência com a morosidade do legislativo, com a dificuldade que há nas negociações? Como é que vai ser isso? Bem, veja bem, Rodrigo, eu tive uma experiência muito interessante quando eu não tinha 30 anos ainda, no tempo da Assembleia Constituinte Mineira. O então relator da Constituinte, o deputado Bonifácio Mourão, deputado até hoje, até líder de meu governo, me convidou para ser o seu assessor pessoal. E eu fiquei 1 ano e meio praticamente morando na Assembleia. E lá acompanhei par e passo a elaboração do processo constituinte do Estado, em 1989. Foi uma experiência única na minha formação e no conhecimento de Minas Gerais. Dali eu segui para o Poder Executivo. Então, eu percebi como aquilo ocorre. E durante esses anos todos, no governo do Estado e também no governo federal, eu sempre tive pelo parlamento o maior respeito, não só como professor de direito da minha área, mas também como servidor público. Então, a paciência eu sempre tive muito para tudo. E eu acho que eu poderia colaborar, claro, de modo modesto, como um só, mas exatamente para demonstrar a importância que é na democracia um poder legislativo forte e altivo. Voltando a falar um pouquinho daquilo que interessa a Minas Gerais nas casas legislativas federais, candidato, a gente tem o assunto do minério de ferro, que é algo que há muitos anos está na pauta e que até hoje, efetivamente, o Estado não conseguiu se fortalecer a partir disso. Foi promessa de governo dos últimos presidentes da República de resolver essa questão de que Minas recebesse um retorno maior daquilo que é explorado nas nossas terras e, efetivamente, até hoje, nada foi feito do ponto de vista prático. O que o senhor defende que seja feito efetivamente? A aprovação imediata do marco regulatório da mineração. O presidente Dilma, quando esteve em Belo Horizonte, em Ouro Preto, como orador oficial da cerimônia de 21 de abril, em 2011, no seu discurso, ela prometeu encaminhar naquele semestre o projeto de lei. Nós cobramos esse período todo, quando no final do ano passado o projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional. E, é claro, no Congresso começou a tramitar, com uma comissão formada, na maioria, por pessoas da bancada de Minas Gerais, parlamentares de Minas Gerais, e avançou-se positivamente. Mas faltou também a vontade do Poder Executivo Federal, do governo federal, que, como eu disse, tem essa grande prevalência hoje no modelo atual sobre o Congresso, de permitir a votação do projeto. Falta força à bancada de Minas? Eu acho que a bancada de Minas trabalhou bem, não é? O texto está muito bom, mas o que falta é a disposição do governo federal de aprovar a votação. Então, é claro que eu acredito que nós precisamos forçar isso, até em medidas mais drásticas, talvez. Como eu conheço bem a realidade, eu concordo totalmente com o seu diagnóstico, porque, na verdade, é um abuso que se faz com o minério, porque nós não só recebemos uma CEFEM, que é esse royalty, com valor muito pequeno, como não há ICMS sobre o minério exportado. Então, na verdade, o minério praticamente não colabora para a formação dos tributos no estado de Minas Gerais. Então, para nós é muito importante que essa CEFEM aumente, até que o valor que está lá não é tão grande assim.
nós sairíamos hoje de cerca de 300, 350 milhões de reais por ano da cota do Estado, a cota parte do Estado, para um pouco menos de 1 bilhão. Mas é uma questão simbólica, que é muito importante que as pessoas percebam que essa contraprestação do minério deve ficar em Minas Gerais para aplicar em assuntos na área econômica. A gente falou de reforma política e uma das questões que se coloca quando a gente fala desse assunto é a questão dos suplentes ao Senado. Porque o que acontece muitas vezes é que, às vezes, um senador chega ao Senado, é convidado para assumir um cargo ou no estado dele ou um ministério e aquele suplente que, de repente, não teve voto é quem assume o mandato efetivamente. Muito até se fala em relação ao senhor, se o senador Aécio Neves conseguir chegar à presidência da República, o senhor, como braço direito dele, seria um nome de primeira hora para um ministério desse núcleo duro de governo, como o Ministério do Planejamento, o Ministério da Justiça. Como é que ficaria isso e o senhor acha que é preciso haver mudanças efetivas nessa questão dos suplentes ao Senado? O tema é um tema de fato polêmico. Em Minas Gerais, até lamentavelmente, em razão de 2 falecimentos, que nós sempre lamentamos, essa questão do suplente ainda teve vamos dizer assim, um debate maior. É verdade. Mas é o que a legislação determina. Eu acho até que na reforma política, que nós comentávamos há pouco, esse tema certamente será bastante discutido. O que o senhor defende? Eu acho até a possibilidade que existe de que o parlamentar, o deputado estadual veteral do partido do senador mais votado poderia ser o sucessor no Senado. Porque o que acontece? Ele já é do próprio partido, teve a maior votação, então, caso queira, ele poderia, teoricamente, potencialmente ocupar o mandato de senador. Mas isso é um tema que certamente será largamente discutido no Congresso Nacional dentro da reforma política. Agora, a figura tem de existir alguém para substituir, porque o Estado não pode ficar com um a menos. Isso é que é intolerável. Se cada Estado tem 3, e a concepção do Senado foi exatamente o equilíbrio entre os Estados, na ausência de um, por ocupar um cargo no Poder Executivo ou, eventualmente, em caso de impedimento, lamentavelmente, como aconteceu em Minas, e a gente sempre lamenta, de falecimento, aí é claro que alguém terá que ocupar a função, porque senão o Estado fica prejudicado. Os suplentes fazem parte dessa composição. De minha parte, eu já conversei com o senador Aécio Neves, que é do Senado, e ele mesmo me estimulou a candidatar exatamente pelo que acredita que possa ser o meu desempenho no Senado. Então, caso ocorra a sua eleição, que eu torço e trabalho muito, eu tenho certeza que vou ajudá-lo e muito no Congresso Nacional, exercendo o mandato de senador. Mas o Ministério é uma realidade que acaba se aproximando. O senhor foi vice-governador, foi escolhido por ele para ser o candidato do partido em 2010 ao governo de Minas. O senhor pensa efetivamente num trabalho de ministério? Até para ter, como você perguntava há pouco, a experiência legislativa e parlamentar efetiva, que eu acho que vai não só me enriquecer e eu também posso contribuir na tentativa de, junto com os colegas, melhorar a imagem do Legislativo e do Senado especial, eu pretendo trabalhar firme no Senado. Temos nomes que estão voltando ao Senado de muita respeitabilidade. O senador Zé Serra, pelo estado de São Paulo, Tarso Gereissati, pelo estado do Ceará. Então, acredito que podemos formar, junto com outros nomes expressivos do Senado, uma bancada que possa trabalhar exatamente pela recuperação plena da visibilidade do Poder Legislativo. Esse é meu intuito. No fim do ano passado, algumas pessoas próximas ao senhor, alguns aliados políticos de primeira hora, chegaram a dizer para os repórteres de política que acompanham o dia a dia da cidade administrativa que, se dependesse especificamente, exclusivamente da sua vontade pessoal, o senhor voltaria a dar aulas de direito, a prestar consultorias e não se candidataria nesse ano a um cargo eletivo. A pergunta é a seguinte: procede essa informação e por que o senhor já estaria cansado, já estaria querendo voltar às aulas de direito, às consultorias que são sua origem? Primeiro, eu acho que o exercício do magistério, de todas as funções que eu exerci na minha vida, é aquela que mais me apraz. Eu gosto de dar aulas, minhas irmãs são professoras, minha mãe é professora, que eu acho que a minha família tem esse no DNA e eu gosto muito de dar aulas e me dou muito bem com os alunos. Quando eu deixei Brasília e voltei para Minas, foi com o intuito de reassumir a minha posição na Faculdade de Direito e voltar a dar aulas. E a minha pretensão, desde o início, era completar o mandato de governador, até porque, nesse semestre, várias entregas estão sendo feitas. Inclusive, a grande entrega da Copa do Mundo, que, felizmente, correu muito bem aqui em Belo Horizonte, sob o ponto de vista da estrutura, não digo do futebol. Mas, então, era essa a pretensão.
Mas a política é feita por um grupo. A política se dá sempre dentro de um grupo político. A vontade, ela nunca é uma vontade individual. Eu sempre digo que ninguém é candidato de si mesmo. Então, da mesma forma, as candidaturas decorrem do entendimento do grupo político. Houve, portanto, a solicitação da minha candidatura para participar de maneira ativa da questão política, em razão do patrimônio eleitoral que foi amealhado ao longo desses anos por esse grupo político e também pela conversa que tive com o senador Aécio, que me acenava de fato com a possibilidade da participação no Senado e a potencialidade de um trabalho no Senado para melhorar não só o conceito, mas fundamentalmente contribuir para a melhoria das condições do Brasil. Então, aqueci a esse convite, até porque o vice-governador, hoje o governador Alberto Pinto Coelho, totalmente integrado nesse grupo e grande amigo, teria, como está tendo condições plenas de concluir com muito êxito o nosso mandato. Então, meu nome foi colocado, eu aceitei e agora estamos na campanha aí a pleno vapor para, se Deus quiser, trabalhar bastante se os mineiros nos honrarem com sua escolha. Se dependesse pessoalmente do senhor, então, o senhor não seria candidato mesmo? Eu volto a dizer, nunca nós escolhemos, a candidatura não é uma escolha pessoal. No momento que eu aceitei o convite, aí eu passei, é claro, a desejar, a trabalhar e, é claro, pretendo vencer as eleições e ser um bom senador. Agora, num primeiro momento, lá atrás, eu não imaginava ser governador. Se você me perguntar, 6 anos atrás, se eu tinha pretensões ou vontade de ser governador, eu diria que nunca passou pela minha cabeça. Eu acabei me tornando membro do partido e candidato a vice-governador por circunstâncias, vamos dizer assim, um pouco atípicas na carreira normal dos políticos. Não é? Então, eu sou considerado pelos especialistas um político um pouco diverso dos demais, não só pela minha origem técnica, conhecimento, também pela trajetória. Então, quer dizer, acaba que o destino nos impõe algumas condutas e algumas escolhas. Então, naquele momento, claro que minha pretensão era concluir o mandato, mas quando surgiu essa composição de forças, essa necessidade, essas diversas conversas que tivemos, aí naturalmente eu me animei, me dispus e agora estou aqui conversando com os mineiros sobre essa possibilidade. Para a gente encerrar esse bate-papo, candidato, em relação ao seu trabalho no governo de Minas, qual foi a grande realização, a seu ver, e o que ficou faltando? O que o senhor gostaria de ter feito que não conseguiu fazer? Bem, eu acho que a grande realização foi colocar Minas Gerais num patamar de respeitabilidade no Brasil. Eu acho que ao longo desses anos, Minas Gerais tem hoje um reconhecimento que inclusive é aferido pelos indicadores. Quando você vê que Minas tem a melhor educação fundamental do Brasil pelo IDEB, a despeito das notas de desigualdades, a melhor saúde do Sudeste, indicadores de desenvolvimento econômico muito reconhecidos. Minas foi o estado, apesar da palavra equivocada da oposição, que entre 2002 e 2011 foi o estado que mais subiu a sua participação relativa no PIB do Brasil. Isso mais que os estados em desenvolvimento maior, que são os estados do Norte e Nordeste. Então isso é muito positivo para Minas Gerais. Eu acredito que foi um trabalho ético, com eficiência, e eu tenho a consciência tranquila. Eu acho que o reconhecimento que me foi dado pela população na avaliação do governo é prova do trabalho. Agora, é claro e evidente que um governo jamais é uma obra acabada. Se você me perguntar agora quantas coisas mais eu gostaria de ter feito, são milhares, mas isso é impossível. Nós temos que trabalhar sempre, fizemos um bom planejamento, que está sendo concluído agora pelo governador Alberto, e deixamos muitas sementes, ações, programas e projetos para os próximos governos, porque aqui no Brasil também tem esse problema, as pessoas não pensam na continuidade, acham que o mundo termina hoje. Não. Por que é o grande sucesso de nações mais avançadas do que nós? Porque há planejamento. Vamos investir hoje em determinadas ações que vão ter efeito daqui a alguns anos. Quando o governador Aécio autorizou que nós recuperássemos 1% da FAPEMIG, e eu cumpri essa meta durante todos esses anos, de investimento na ciência e tecnologia, de mais de 300 milhões, sabendo que os efeitos não surgem hoje, mas surgem daqui a alguns anos, quando tivermos um ambiente de inovação melhor em Minas Gerais. Então, é claro que sempre gostaria de ter feito mais, mas acho que o que fiz foi o que era execuível, possível, adequado e fundamentalmente feito sempre com muita dedicação, com muita responsabilidade, com muita sensibilidade e respeito aos mineiros. Candidato ao Senado, Antônio Anastasia, obrigado pela entrevista, pela visita aqui ao TV O Tempo. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Você fique ligado, porque a gente volta ao longo dessa semana e das próximas semanas com outras informações a respeito das eleições em Minas Gerais e também no Brasil. Obrigado pela companhia, até a próxima. Tchau.